Deus. Repitam comigo: eu vi visões de Deus. Visões de Deus. Glória a Deus. Você pode sentar numa rajada de glória. Glorifica mesmo. Neste lugar tem um povo barulhento. Eita, Jesus. Glória a Jesus. Queridos, a passagem que o Senhor colocou no meu coração e que nós lemos aqui, versículo 1, nós temos uma ideia. Jeremias já estava pregando por mais ou menos de 4 a 5 anos, quando este profeta por nome Ezequiel nasceu. A bem da verdade é que ele nasceu por volta do ano 622 a.C., né? Eu acredito que a admiração dele por Jeremias era grande, porque ele vai crescer observando Jeremias pregar. E Jeremias pregava acerca do exílio babilônico, né? Acerca daquele cerco, porque ao contrário, haveria um sítio, um exílio, uma invasão. Então Jeremias, ele vinha pregando acerca disso, e o profeta Ezequiel, ele vai ouvir essas palavras. Assim como vocês hoje estão sentados e ouvindo, Deus usava aquele profeta para exortar o povo, para acordar o povo, para despertar o povo. As Escrituras vai dizer também que Ezequiel também foi contemporâneo de um outro profeta chamado Daniel. Se olharmos para o versículo 3 deste capítulo, vamos ver que ele era filho de Buzi. E Buzi, cujo significado do seu nome era desprezo ou desprezado por Javé. O pai do profeta Ezequiel tem o significado do seu nome no hebraico de desprezado por Javé. E o interessante da palavra é que quando o profeta Ezequiel, filho de Buzi, vai nascer, o pai dele vai colocar o nome dele e dá o significado deste nome de Deus fortalece, segundo as Escrituras. Olha que coisa interessante, meu querido. Deus me despreza, mas este mesmo Deus me fortalece. Desprezado por Deus eu posso até ter sido, mas o amanhã vai melhorar. Eu acredito que a minha descendência vai ser melhor. Por isso eu te digo que Deus me fortalece. Independente das circunstâncias, independente do momento. Hoje o momento é de crise, hoje o momento é ruim, o momento é de derrota, mas ainda assim Deus me fortalece para superar tais momentos ruins. Aleluia, Jesus. O texto vai dizer que Buzi era um sacerdote. Então, se olharmos a tendência das Escrituras, Ezequiel vai nascer predestinado para ser um sacerdote. Só que, para ser sacerdote, tinha que ter alguns critérios bíblicos. Primeiro, ele tinha que ser da família de Levi. Ele precisava ser um Levi. E como se já não bastasse ser filho de Levi e ser da família, ser filho de Buzi, o sacerdote, e também pertencer à família de Levi, ele tinha que ser do tronco de Arão. Então os critérios eram muitos. Veja que não é como nos dias de hoje. Se você falar assim, olha, se o teu filho crescer com a mentalidade, ó, eu quero me tornar um juiz, eu quero me tornar um advogado, não, eu vou fazer uma faculdade, vou me formar em medicina, vou ser um arquiteto, tem várias opções no dia de hoje. Mas para se tornar um sacerdote não é assim. Não bastava você querer, tinha que ter ramificações para que isso viesse a acontecer. Mas ele tinha todas essas qualidades. Ele era filho de sacerdote, ele pertencia à família de Levi, ele era levita, ele também era do tronco de Arão. Na ótica humana, todos que olhassem para ele diziam, olha, está
aí o novo sacerdote da nação. Está aí um escolhido por Deus para o exercício do sacerdócio. Só que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. As vontades de Deus são melhores que as nossas vontades. Os desígnios de Deus para a nossa vida são bem maiores. Talvez você pense algo, projeta algo, planeja algo e diz: eu vou conquistar. Deus mexe na tua vida e muda tudo. Deus mexe na tua estrutura e muda tudo. Meu Deus. Talvez você está com o pensamento de viajar, de se mudar. Deus dá uma chacoalhada e muda tudo. É bíblico. Isaac olhava para o Egito e dizia: a nação do Egito é próspera. Vou mudar para lá. Deus dá ordem para ele permanecer em Gerar. É a prova de que não são as suas vontades que prevalecem. Só que como se não bastasse, Celso, todas essas qualidades, a Bíblia também vai dizer, e isso está escrito lá em Levítico 21, do versículo 17 em diante, até o 24, que para você se tornar um sacerdote, você não poderia ter defeito algum. Dá um exemplo: você não pode ter um braço quebrado, você não pode ser como o homem das mãos mirradinho, você não pode ter deficiência física alguma. De repente você é filho de sacerdote, é da descendência de Levi, um levita, é do tronco de Arão, mas você tem um defeito físico. Isso desqualificaria ele. De repente é um anão, já não pode. Não podia ter defeito físico nenhum. E tudo isso por quê? Porque isso apontava para um modelo perfeito que é Cristo, Senhor nosso Jesus. Então, para se tornar um sacerdote, precisava de todos esses critérios. Só que olha, além de tudo isso, as Escrituras vão me avisar, vai relatar, que a consagração para se tornar um sacerdote só podia ser realizada quando este completasse 25 anos de idade. A igreja está entendendo que tem um processo? A igreja está entendendo que tem uma caminhada e que o processo é longo, que a trajetória é árdua, que o caminho às vezes é doloroso. Ele vai passar todo esse tempo se preparando. Quando ele completa 25 anos de idade, a história dele acontece um rebuliço. Tudo é mudado. Porque, preste atenção, meu querido, aos 25 anos ele era consagrado. Só que, segundo as Escrituras, ele só vai poder exercer a função do sacerdócio aos 30 anos. E aí eu comecei a me questionar: o que esse indivíduo vai fazer então dos 25 aos 30? Tem mais 5 anos. Se ele já estudou, se ele já aprendeu o ofício da profissão, se ele é predestinado, se tudo caminha para ele ser, por que ainda tem que esperar? A pergunta que eu me fiz é: o que ele fazia, pastor Jefferson, dos 25 aos 30 anos? Porque se nós olharmos na ótica humana hoje, é uma idade que ainda corre risco do cidadão se perder. Tem uns que com 18 anos já tem a mente formada, você já percebe que vai levar uma tendência de um caráter moral, né? Mas tem pessoas que só vai se o pastor tiver com o cajado batendo. Opa, vou ver aqui, vou ver ali. Meu Deus. Tem ou não tem? Meu Deus. Tem ovelha sua que só o sangue do cordeiro. Quanto mais apanha, mais tem que apanhar. Tem ovelha que só vai no macaco.
aos 30. E aí eu descobri que ele ainda precisava estudar mais esses 5 anos. Porque para se tornar sacerdote, ele tinha que ter um pouquinho de conhecimento na área de veterinária. Na área de veterinária? Será? Mas para quê? Que um sacerdote vai ter que ter uma noção de veterinária? Olha só, quando eram trazidos os animais para sacrificar, era o sacerdote quem examinava esses animais. Esses animais não podiam ter defeito algum, porque se tivesse algum defeito para Deus, isso era uma abominação, e o sacerdote era o culpado. Agora Deus te culpar de algo. Meu Deus. Agora Deus atribuía a responsabilidade a você do erro cometido. Meu. A cobrança é forte. Então ele precisava ter uma noção, gente. Não era só aprender a lidar com o tempo. Não era só aprender a pastorear a ovelha. Não era só aprender a acender o candelabro. Não. Não era só queimar incenso no tempo. Não. Precisava ter noção de veterinário. Oswaldo ele também tinha que ter uma grande noção das leis do judiciário daquela época. A instrução ao povo saía da boca do sacerdote. Era quem julgava as causas da população. Era ele quem dava o veredicto. Tinha causas na justiça que era o sacerdote que resolvia. Então ele precisava ter uma preparação e um conhecimento. Lembra das duas mães brincando? O filho é meu, não é meu? O que Salomão faz? Traz a espada aí? Não, pode entregar o filho para ela. O filho é teu. Porque qual é a mãe que quer ver o filho morto? Então ele tinha essa função de ter que julgar as causas da população. Tanto que nós vamos ver o sacerdote ali se perdendo. Porque os filhos dele, Ófine e Finéias, aprontavam e ele praticamente não queria enxergar, fechava os olhos. Mas a causa do povo ele julgava, mas as do seu filho não. Verdade. Então ele tinha que ter noções das leis, tanto criminal, como leis matrimoniais, como leis civis. Quem dava o decreto, quem assinava, quem aprovava, era o sacerdote. Então esses 5 anos ele passava se preparando. Nós vamos ver também que o sacerdote, obreiro da porta, precisava ter um pouco de noção de medicina. Mas medicina, por quê? Porque existiam vários tipos de doença e as enfermidades das pessoas enfermas tinham que se apresentar ao sacerdote. Nós vamos ver Jesus curando e dizendo que as pessoas se apresentam ao sacerdote. Mostra para ele que a tua doença já não te pertence mais. Então Jesus entendia que de fato precisava passar pelo sacerdote. Eu os curei, mas vai lá e se apresenta para ele. Porque aqui tem ordem, aqui tem lei. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só lepra era mais de 30 tipos. E era o sacerdote quem dava o veredito, dizendo: não, você está condenado à morte, leva para o leprosário, enterra na colônia do leproso, não tem mais jeito. Era ele que dava a chancela para dizer assim: o decreto-lei, esse foi curado, volta e se entrega à sociedade novamente. Glória a Deus, papai. Nesses 5 anos, pastor, ele vai passar estudando. Ele vai. Não são em vão 5 anos. Só que um rebuliço acontece quando ele acha que ele está preparado, quando ele acha que ele está pronto. Porque nós vamos ver
96 a.C., quando ele vem, e ele leva o que nós chamamos de primeira leva, e ali nessa leva vai Daniel e os seus 3 amigos, né? Só que nessa ocasião, Daniel e os 3 têm função, então vai lá e vai para o primeiro escalão, vai trabalhar. Tanto que Daniel vai virar príncipe entre eles, vai ser um camarada de respeito. Você ir para o cativeiro, mas você ir para uma posição lá para dentro do palácio e trabalhar no meio dos nobres é uma coisa. Não é o caso de Ezequiel, porque na segunda leva, e isso aqui é uma incógnita, porque os estudiosos, os teólogos, o versículo primeiro vai dizer: e aconteceu no 30º ano. E esse 30º ano, que é uma espinha na garganta dos estudiosos, porque ninguém sabe que 30º ano é esse. Alguns vão dizer que é lá quando a lei surgiu, na época do rei Josias. Mas a grande maioria, e eu fico com essa também, vai acreditar que esse 30º ano era o ano do aniversário dele. Já é quando a segunda leva invade a Babilônia. Nessa é que está incluído, ali por volta do ano 597 a 596, 10.000 homens são levados cativeiro. E nesse está incluído o profeta Ezequiel. Meu Deus. Só que quando ele chega na Babilônia, ele passava por um crivo. E ali vão perguntar para ele: o que você faz? Era dividido. Aqueles que tinham mais estudo, aqueles que tinham um nível maior de conhecimento, que servia, eles botavam num carro mais avançado para trabalhar. Mas quando chega a vez de Ezequiel não, eu passei a minha vida inteira estudando para ser sacerdote. Eu fiquei licença no tempo, eu trabalho com purificação, eu mexo com candelabro, eu sei mexer isso aí. Só que está na terra pagã. Na terra pagã ninguém adora a Deus. Na terra pagã não tem tempo para se adorar. Meu Deus. E agora? O que fazer? Eles pegam o profeta Ezequiel e vão lançar ele num vilarejo às margens do rio Quebar, por nome de Tel Aviv. A classe mais excluída vai parar naquele lugar. Meu Deus. A classe mais desfavorecida vai parar naquele lugar. Os mais rejeitados, os desfavorecidos, aqueles que ninguém está acreditando, que não vale o que tem, aqueles que ninguém quer, os desprezados, os desqualificados, não tem profissão, não sabe fazer nada, é um inútil, manda para lá. Glória a Deus. Meu Deus, É forte. eu sinto Deus na casa. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém que você acha incapaz. Deus está falando com alguém que diz: o que eu estou fazendo aqui? Deus está falando com alguém que por esses dias pensou: será que vale a pena? Eu não tenho utilidade nenhuma ali. Eu não tenho cargo algum ali. A minha função é só sentar e cultuar. Não sirvo para nada. Deus me enviou aqui porque tem alguém se sentindo interlamido. Tem alguém se sentindo às margens do rio Quebar. Um excluído da sociedade. Um abandonado. Quando ele completa 30 anos de idade, nós lemos aí, ele se encontra nas margens do rio Quebar, amassando o barro. Sabe o que quer dizer isso? Na cabeça daquele cidadão, deste Ezequiel, passava alguns pensamentos. Hoje
cadeira sacerdotal preparada para mim. Meu Deus. Hoje era o dia em que eu tanto esperava. Hoje era o dia da honra. E eu me encontro no cativeiro. E eu me encontro preso. E eu me encontro na pior situação do cativeiro. E eu me encontro na classe mais odiada do cativeiro. Jesus. É difícil dar um glória, né? É, É difícil fazer uma igreja barulhenta. É. Quando a mensagem vem, eu me encontro no pior lugar do cativeiro. Só que deixa eu falar uma coisa para você. É nos piores momentos, é nos dias mais difíceis, é nos momentos mais improváveis que você tem as maiores revelações de Deus. Eita. Oh, aleluia. As maiores visões de Deus é nesse momento. Vai me dizer você que quando tudo vai bem, quando a barriga está cheia, você tem visões de Deus. Com a barriga cheia, meu irmão, você só faz é dormir. É assistir TV e dormir. Agora, na hora da prova, você leva meus pensamentos para o alto, como o profeta está fazendo aqui, olhando para o mar, para o rio quebrar, salvando o barro, e Deus revela a ele. E Deus mostra para ele. E Deus se apresenta a ele. E Deus fala a ele. Glória a Deus. Ai, canais. Meu Deus. Jesus. Queridos, para pensar comigo. Se fosse os crentes de hoje, já tinha abandonado lá. Passar 25 anos se preparando. Falar, agora é a hora. É. Aí teu pai diz, não fica mais 5 anos. Meu Deus. Fica mais 5 anos. Os crentes de hoje, né? Chegou na igreja, quer vir embora. Chegou na igreja, quer pregar. Chegou na igreja, quer louvar. Meu Deus. É. Não, os crentes de hoje não sabem sentar lá, não, que é lugar de destaque. Hoje o pessoal está procurando posição, cadeira carimbada. Cadeira cativa, as pessoas não querem posição. E quem tem lá embaixo, tem gente querendo derrubar para pegar a cadeira. Sangue e fogo. Agora eu quero ver você querer a cadeira de Ezequiel nas margens do rio Quebar. E quem disse que estava sentado em cadeira? Meu Deus. Quem é que disse que tinha cadeira preparada para ele lá? Jesus. O texto fala que ele amassava barro. Não sabe fazer nada, vai bater do rio. Vai amassar barro. Meu Deus. Meu Pai. É forte. É um desqualificado, não sabe nada, vai soltar barro. Lá em Tel Aviv, meu irmão. Alguém aqui conhece o presídio? Já foi visitar o presídio? Já esteve dentro do presídio? Tel Aviv é um tal de raio 8, lá embaixo. Esquecido. O presídio não te chama para nada. Você está abandonado. Já viu o colchão que esse povo dorme lá na noite? Meu Pai. Você acha que lá tem taça de destaque de cor azul e água gelada para tomar? É Se Deus. quiser beber água, põe a boca no cano lá e bebe. Meu Deus. Fala, Deus. Vai parar na beira do quebrar, vai dormir lá dentro do banheiro, é o único lugar que tem espaço. Meu Deus. Jesus. Deus está falando com alguém.
É, Jesus. Glória a Deus. Se alguém já passou por essa situação e sabe o que eu estou dizendo, qual é o erro que o profeta Ezequiel cometeu para ir parar nessa condição? Fala para mim. Aí alguém vai dizer assim: não, Deus não é na minha vida, não. Deus me abandonou. Deus não está comigo, não. Observa comigo esse versículo aqui. Versículo 28 do capítulo 1. Como um aspecto do ar que apareceu na nuvem no dia da chuva, assim é o aspecto do resplendor em redor. Este é o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso cair sobre o meu rosto, eu ouvi a voz de quem falava. Glória a Deus. Que arco era esse? É o arco-íris. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, nós vamos ver falar de arco-íris 3 vezes. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, só fala 3 vezes. Primeira vez, está lá em Gênesis 9, verso 11. É logo após o dilúvio. Acabou o dilúvio, Deus faz lá um trato com Abraão, e o que aparece no céu? O arco-íris. O que simbolizava isso? Que jamais o mundo seria acabado em Água. destruído em Água. Então Deus estava, aparece para ele depois do dilúvio e fala com ele, e faz um acordo com ele antes e mostra para ele e fala para ele: depois do dilúvio eu estou contigo. Segunda vez que nós vamos ver falar em arco-íris na Bíblia, está lá em Apocalipse 4, verso 3, capítulo 10 também fala, e versículo 1, que fala que o arco-íris, ele vem, olha o que diz lá, ele precede os trovões, ele precede as tempestades, e ele precede o relâmpago, ou seja, o arco-íris aparece também antes da tempestade. Só que aqui é onde nós vemos como o aspecto de arco-íris que aparece na nuvem no dia da chuva, ou seja, o arco-íris agora está aparecendo no meio da tempestade. O que eu quero dizer com isso, igreja? Que se você estiver passando dias ruins, dias de angústia, dias de aflições, dias de tempestade, entenda que o Senhor é contigo. Para de pensar que Ele se esqueceu de você. Para de pensar que Ele não está mais no negócio. Porque, independente de antes da tempestade, depois da tempestade, Ele vai aparecer para você. Nem que seja no meio da tempestade. Deus tremendo. O Senhor é o Senhor do arco-íris antes e depois de meio. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel estava no meio da tempestade. E ele tem visões do Senhor. Glória a Deus. E ele tem visões extraordinárias de Deus. Deus está querendo entregar um tom de revelações para as pessoas nessa igreja. Tem alguma pessoa que está prestes a receber. Falta um pouquinho para Deus te usar em revelações poderosíssimas. Em revelações que você vai contemplar coisas. Você vai ver coisas que ninguém é capaz de ver. Pastor, hoje não vemos mais pessoas com lobos, mas na tua igreja tem alguém que Deus está querendo entregar. Glória a Deus. Aleluia. Mas esse mesmo Deus mostra para mim e diz para mim
pastor para falar aqui, ó. Olha só, presta atenção nisso aqui. Versículo 4. Você vai entender já o mistério. Deus está falando desde o começo do culto. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte.